Em Salmo 139 nos fala que, né, o Senhor nos examina nossos corações, examina nossos caminhos, e que nós possamos apresentar o melhor louvor para Ele, porque o Senhor está nos achando aqui, e aqueles que estão adentrando também, que possa sentir o fluir do Espírito Santo de Deus, que nós possamos louvar e engrandecer a Ele, porque somente Ele tem que ser reconhecido como o único e eterno Salvador, assim como nós ensinamos às nossas crianças, que o Senhor criou todas as coisas para Ele. Apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejas ouvir. Toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejas ouvir. Toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Para servir, para servir. Senhor Deus, meu Pai, estamos, ó Deus, na Tua presença, Senhor, que nós possamos servir em louvor, ó Deus, nas nossas atitudes, ó Pai. Ó Pai, que todos que adentrarem aqui possam sentir a Tua presença, Senhor. Independente da circunstância, da semana que teve, Senhor, do caminho, da trajetória que chegou até aqui na Tua casa, Senhor. Não sabemos, ó Deus,
o que passamos, ó Deus, durante a semana, ó Deus, o que passamos, ó Deus, nas nossas casas. Só o Senhor conhece, Senhor. Que o Senhor entra, ó Deus, nas nossas casas, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha, Deus, transformar, colocar tudo no lugar, ó Pai. E que, ó Deus, que esse culto aqui que é seu, Senhor, nós possamos, ó Deus, estar, ó Deus, fluindo no teu querer, ó Deus, a tua vontade, Senhor. Usa, ó Deus, dirigente, usa a mensagem, o pregador, Senhor. Usa, ó Deus, a parte do instrumental, usa a todos que estão aqui, Senhor, em off, Senhor, mas já trabalhando para ti, te cultuando, Senhor, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, boa noite a todos. Bom estarmos aqui nessa noite para adorarmos ao nosso Deus e poder prestar este culto de adoração a Ele e de louvor, e estarmos nesse momento com os nossos corações voltados a Deus, que é o único merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa gratidão. Que este culto seja aceito por Deus e que cada um de nós possamos estar aqui com esta intenção de buscar a Deus, de adorá-lo e bendizer o seu nome sempre. Vamos passar a leitura desse texto muito conhecido de todos, não só dos evangélicos, mas também de todas as pessoas. Esse texto já foi muito usado e muito conhecido por todos, e vamos como dizem muitos teólogos, ao coração da Bíblia, né? João capítulo 3, versículos de 16 até o último verso ali, se não me falha a memória, o verso 21. Vamos lá? Perdão, parece que não foi esse texto passado. Gustavo vai trocar lá, Gustavo. Se ficar complicado aí para os irmãos, nós vamos passar, como sempre fazíamos, a leitura, né, que está lá no... Eu abri outro grupo aqui, ordem de culto. Perdão, irmãos. Isso aí, João 3, de 16 a 21. Vamos passar a leitura desse texto. Dá para projetar aí? Vamos fazer essa leitura de forma responsiva, como sempre fazemos. Deixar o multimídia, os irmãos ali localizarem, porque aí nós fazemos a leitura na mesma versão, visto que algumas versões não conferem, não é isso? Tem algumas palavras um pouquinho diferentes. Então vamos fazer responsivamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Amém, irmãos? Neste mês de dezembro, a mídia começa novamente a colocar um personagem que não tem nada a ver com o Natal, e tentam de todas as formas embutir isso no meio da sociedade, e muitos pais, infelizmente, muitos até com conhecimento bíblico, viajam
nessa história e acabam ensinando o Natal completamente deturpado às crianças. Então nós precisamos manter viva esta convicção que nós temos de que o verdadeiro Natal é Jesus Cristo nascendo todos os dias na nossa vida e que Ele seja exaltado por nós e anunciado por nós, porque essa é a nossa missão aqui neste mundo, de anunciar o Evangelho e de lembrar sempre do nascimento, do envio, do nascimento de Jesus, da vida de Jesus Cristo, e qual o verdadeiro significado da vinda dele a este mundo, porque isto também a mídia tenta deturpar. Até no meio evangélico, às vezes, não é falado de pecado, de condenação, de céus e inferno. As pessoas só contam um lado bom da história. Eu não vou pregar hoje, e estou fazendo apenas um texto introdutório, visto que este é o primeiro domingo de dezembro, onde durante este mês nós vamos lembrar um pouquinho desta mensagem verdadeira do Natal durante este mês. Vamos fazer esta oração agradecendo por Jesus Cristo ter vindo ao mundo, por ter nascido, por ter pregado esse Evangelho que nos libertou do nosso velho estado de condenação para o nosso estado de salvos por Ele. Vamos fazer esta oração nesse momento, pedir aqui a irmã Andréia que faça esta oração nesse momento. Irmã Andréia, por gentileza, faça esta oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, reunidos em Tua presença para adorar o Teu santo nome. Nós te agradecemos por todos os irmãos, pela vida do irmão Josias, que está à frente, ó Deus, dirigindo este culto que é Teu. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu amor por nós, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, e que possamos, ó Deus, levar essa mensagem deste grande amor a todos os corações que ainda não Te conhecem. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, e abençoe, ó Deus, tudo que irá ser feito aqui hoje, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida da irmã e vamos continuar. Antes da dedicação de vidas e bens, eu preciso fazer um anúncio. Não sei se eu coloquei o anúncio depois, Gustavo. Se eu coloquei depois, me perdoa. Vou fazê-lo agora. Dizer aos irmãos que neste ano o Natal caiu no sábado, não é isso? Não sei se todos já observaram lá no calendário, mas dia 25 é no sábado. Não teremos programação no dia 25. O culto referido ao Natal será o do dia 26. Importante, não teremos o culto matutino no dia 26. Então fiquem atentos, tá? Não teremos o culto matutino nem a EBD no dia 26. Tá ok? E o culto, então, referido ao Natal será na noite do dia 26, mas 7h30 estaremos aqui para o culto do dia 26. Tá bom, irmãos? Outra coisa, ontem no grupo oficial da igreja, o pastor fez o anúncio também no grupo do CA, informando que a prefeitura fez um decreto, lançou um decreto, isto é municipal, cada município vai agir de uma forma. Trabalho em Saquarema, então sei que o Réveillon lá foi cancelado. Haverá queima de fogos sem presença de público. Não sei como eles vão fazer, mas aqui eu não tenho muita informação. Eu tenho de lá porque trabalho lá. E o pastor ontem então informou que no dia 31 para o dia 1º, que é de sexta para sábado, o culto da vigília até o presente momento está com horário previsto para ser de 20 a 22 horas. Porque a programação nas igrejas, nos templos religiosos, precisa encerrar às 22 horas, segundo o decreto municipal. Se algum decreto novo for lançado e mudar alguma coisa, os irmãos e a igreja será informada. Mas, por enquanto, do dia 31 para o dia 1º, de sexta para sábado, o culto vai se iniciar às 20 horas e vai terminar às 22. Tá bom, irmãos? Então, guarde essas informações, elas são
importantes. E no domingo do dia 2, se não me falha a memória, também não haverá EBD, não é isso? Apenas o culto da noite, tá certo, irmão Gilberto? Então é isso aí mesmo, tá? As informações são essas. As demais programações seguem o seu curso normal, culto toda quinta-feira, 19h30, domingo EBD, culto matutino de oração 8h30, EBD de 9 a 10h15 e o culto de 10h15 a 11h30 da manhã. Tá certinho? Tudo ok? Então vamos lá, vamos prosseguir. Dedicação de vidas e bens, convidar o irmão Gilberto para reger este hino. Tem um tempinho que nós não cantamos, mas vamos cantar, eu sei que os irmãos conhecem. 419. Vamos lá, vamos trabalhar enquanto é tempo. Mãos ao trabalho, crente, vai já passando ao voo. Vamos enquanto temos nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com forças trabalhar. E a quem vindo à noite já não há lidar. Mãos ao trabalho, crente, já ida enquanto a luz. Eis que agora é tempo de servir Jesus. E do vigor da vida, todos ao bem votar. E a quem vindo à noite já não há lidar. Mãos ao trabalho, crentes, breve nos chega o fim. Vamos enquanto morte não toca clarim. E a vigor da vida, por Cristo trabalhar. E a quem vindo à noite vamos descansar. Pedi ao irmão Gilberto para fazer essa oração de gratidão por aqueles que contribuíram e por aqueles também que têm dedicado a sua vida nesta obra, têm se colocado à disposição para fazer o trabalho. Oremos. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede, Senhor, de estar na Tua casa na noite deste dia que se findou. Aqui estamos, ó Deus, te adorando na beleza da Tua santidade, te agradecendo, Senhor, por tantas bênçãos recebidas de Tuas santas e dadivosas mãos. Muito obrigado, Senhor, receba a nossa adoração, receba, Senhor, este culto de adoração ao Teu santo nome, também as contribuições que foram feitas nesse momento. Ó Deus, que cada um possa receber cada vez mais as Tuas bênçãos, Senhor, que seus celeiros sejam repletos cada dia mais. Abençoa, Senhor, a vida de cada servo Teu, que nós possamos estar sempre empenhados, nos dedicando em realizar a Tua obra, cooperar, Senhor, com a Tua obra aqui. A obra da evangelização, a obra, Senhor, da contribuição, da participação, para que possamos ter, Senhor, aquilo que é necessário para a manutenção da Tua casa aqui. Abençoa nossas vidas, abençoa o culto mais uma vez, irmão Josias na direção. Também a mensagem que teremos daqui a pouquinho, Senhor, que venha ao encontro de nossas necessidades. Prima essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos passar nesse momento a ouvir a irmã Vanessa Araújo. Ela estará apresentando um solo.
entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Tantas lutas, tantas dores no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar ao Deus que eu sirvo. Nunca falhou e não Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Deus de amor. Deus de amor. Amém. Amém. Deus abençoe a irmã e a sua família. Aí o ministério, a equipe de louvor vai se aproximar aqui e nós vamos adorar ao nosso Deus, continuar adorando junto com a equipe de louvor agora. E já para cooperar, né? Para que saia melhor o nosso canto, vamos colocar de pé. Eu tenho certeza que
nós vamos cantar com mais vigor, vai ficar bem mais fácil, a nossa voz vai sair bem melhor nessa posição. Vamos então adorar ao nosso Deus. Ele é um Deus de amor, como a irmã Vanessa acabou de louvar aqui. Ele não habita nessas paredes, ele habita em nós. Em um período tão complicado, difícil, que foi a pandemia, nós somos sobreviventes, porque nós ainda temos missão aqui. E aqueles que se foram estão com o papai, e ele tem o melhor para cada um de nós. Agradecemos os visitantes que estão aí na casa do Senhor. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor, incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor, incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Nesse mesmo espírito de adoração, que Ele é incomparável e tem planos imensuráveis para a gente. Independente da que nós possamos contemplar, o sonho do Senhor não se perdeu na trajetória do seu caminho, do nosso caminho. Então os planos do Senhor são melhores que os nossos. Independente do luto, independente da luta, o Senhor tem planos maravilhosos a nosso respeito. Foram embora, o sonho que se perdeu, o que
que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Peço, Senhor, que Ele restitua os seus sonhos, sua caminhada com Cristo. Ele pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao reclamar. Venha, porque o poder do clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva nas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Independente da circunstância, que você possa levar para casa essa restituição, essa restauração, seja num casamento, seja com teu filho, numa luta com teu filho, com a tua filha, seja na sua família, seja na sua parentela. Que o Senhor venha com restauração e poder e graça, porque Ele tem o poder para fazer todas essas coisas, independente. Que possamos aquietar-nos e saber que o Senhor é Deus em nossas vidas, independente. O Senhor é o poder de salvação. É isso que nós precisamos na nossa vida, salvação para nossas almas. A sua caminhada com Cristo possa ser restituída, porque Ele te quer e Ele te ama. E aceite a Ele, se você ainda não aceitou a Cristo. Em nome de Jesus, aceite Ele. É noite de salvação. Podem sentar, irmãos. Amém. Amém, irmãos.
é sempre bom poder louvar ao nosso Deus e cantar essas duas últimas músicas que os irmãos cantaram. Realmente, a primeira, então, nos faz voltar a algum tempo, e desde lá a palavra de Deus já vem falando aos nossos corações através dessas músicas. Deus abençoe os irmãos e possa sempre estar falando realmente aos nossos corações. Vamos fazer esse recitativo, João 8:36. Irmãos, o texto que lemos, né, como eu falei, dito por alguns, e não é diferente o sentido dele, como o coração da Bíblia, lá João 3,16. E agora esse daí, eu creio que fecha o pensamento, né, da mensagem que esses textos querem trazer. Eu gosto muito desses textos, esse verso em especial, né? Vamos todos juntos? Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Mais uma vez. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Na minha versão, é um pouco mais antiga, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Acho que a maioria das versões são esta, mas a mensagem é a mesma, né? Versões diferenciadas, mas a mensagem é a mesma, de libertação e libertação imediata, né? Não é um processo, é algo imediato. Vamos orar, vamos continuar pedindo a Deus que fale aos nossos corações, como tem falado desde o início, e agora, através da mensagem que Deus já colocou no coração do nosso pastor, e ele vai trazer nesse momento. Pedir ao diácono, o irmão Adnan, que está ali à porta de serviço, pedir a ele que faça esta oração para que Deus continue falando ao coração da igreja, e que o pastor mais uma vez seja usado por Deus como tem sido até aqui, na entrega do recado dele mesmo para a igreja. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, pelo privilégio de podermos nos reunir livremente nesse local separado para adoração ao Senhor, onde Teus santos aqui estão, aqueles que se dispuseram a estar aqui essa noite, aos que nos visitam, aqueles que nos acompanham também através da rede social. Que a bênção do Senhor esteja alcançando a cada vida, a cada família nessa hora. Te louvamos por tudo que já foi aqui feito e te pedimos ó Deus, que Tu continues a usar o Teu servo, pastor Marcelo, na entrega do recado desta noite, que o Senhor mesmo venha falar, o certo já falou o coração dele, e que essa mensagem, ó Deus, vinda do coração do Senhor para os nossos corações, possa trazer avivamento, transformação, quem sabe aqui, despertamento e salvação de vidas nessa casa. Obrigado por tudo, pelos louvores, pela Tua presença aqui conosco, pelo tudo que o Senhor tem nos concedido, pela vida, pelo dom da vida. Ó Deus, Te louvamos por tudo. Perdoa as nossas falhas, nossas ofensas. Seja conosco, receba esse culto, ele é Teu. Nós Te adoramos, Te louvamos, no nome precioso de Jesus, hoje e sempre. Amém. Como é bom, né, estarmos reunidos para juntos louvar o Senhor, adorar o nome dEle, né, podermos demonstrar, né, toda a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, na verdade, mais do que tem feito, por tudo que Ele é. E essa noite eu quero continuar pensando em Timóteo. Eu quero continuar pensando, pegando um pouco da ponte, né, da IBD dessa manhã, da palavra dessa manhã, continuar pensando no serviço individual de cada um de nós. Lógico que é uma palavra de Paulo direto, não é como entendemos através, né, da teologia, é uma carta pastoral direto a um discípulo ou um jovem pastor, mas fala a todos nós, porque de uma maneira ou de outra você tem um ministério a cumprir. De uma maneira ou de outra temos um ministério a cumprir.
o ministério da igreja não se resume a líderes. O ministério da igreja não se resume, né? O ministério da igreja é amplo e ele deseja realmente incluir todas as pessoas. Então, a partir de 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos olhar para a palavra de Deus, do verso 1 ao verso 4, e buscar mais uma vez entender o que Deus deseja de cada um de nós individualmente como servos e servas do Senhor. Algumas pessoas estão frias, algumas pessoas estão desanimadas, algumas pessoas estão animadas. Não é? Nós temos esse alto e baixo, né, da nossa vida. Quantas pessoas passando por dificuldades ministeriais, aí diretamente ao ministério, independente se ele é pastoral, diaconal, liderança. Quantas pessoas passando por dificuldades familiares, não é? Dificuldades, tribulações, guerras, dúvidas dentro da família, dentro da parentela. Quantas pessoas estão passando por dúvidas porque não sabem como será o amanhã, se o amanhã vai chegar. Então, vamos pensar no dia que se chama hoje e focar no dia que se chama hoje. Em 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5, tem algumas ordens diretas a Timóteo. Mas não é somente direta a Timóteo, é a igreja. Mesmo sendo uma carta pessoal, uma carta pastoral, ela fala à igreja. O apóstolo Paulo, preocupado, porque ele está prestes a morrer, ele sabe disso. Ele já está na degola, como a gente costuma dizer, né? Ele já sabia que iria morrer, já estaria indo para a morte. E ele, preocupado com o seu discípulo Timóteo, ele escreve essas duas cartas. E essa aqui, ele deixa algumas ordens. Ele não pede, ele ordena com autoridade apostólica, mas orientando ao seu discípulo como ele deve se comportar em meio às pessoas, com Deus e consigo mesmo. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5, diz assim: conjuro-te, não é? Ele já inicia com uma palavra de juízo, o apóstolo Paulo aqui. Você já viu, aqui no Brasil, acho que não acontece isso, né? Não sei. Eu nunca participei de um tribunal, não é? Nos Estados Unidos é proibido filmar qualquer tribunal. Mas você já viu nos filmes que as pessoas colocam a mão sobre a Bíblia e eu juro, não é isso? Não sei se aqui no Brasil acontece isso, também é um erro isso. Não se bota a mão na Bíblia e não se jura por ela, não é? Isso é um erro, mas tudo bem, não é? Seja a sua palavra sim, sim, seja a sua palavra não, não. O resto é do maligno. Mas o americano, que é um país que se diz evangélico, né, cristão evangélico, tem esse costume de a pessoa colocar a mão sobre a Bíblia e fazer um juramento. Essa palavra grega aqui, conjuro-te, como estivesse diante de um tribunal, como estivesse diante de um juiz. Conjuro-te perante Deus, para ficar bem claro, não é diante dos homens, e nem jurando por qualquer coisa do céu ou na terra, não é? Mas conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar. Olha só, olha a ideia que Paulo coloca aqui de um julgamento, não é? Que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como os que sentem coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta a aflição, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aqui é tudo ordem, aqui é imperativo, o verso 5. Paulo não está recomendando que Timóteo seja sóbrio, Paulo está ordenando que ele seja sóbrio. Paulo não está recomendando que ele suporte aflições, Paulo está ordenando que ele suporte aflições. Paulo não está dando uma orientação para que ele seja um evangelista eficaz. Paulo está ordenando que ele seja um evangelista eficaz. Paulo não está pedindo para que ele, se quando puder, cumpra o ministério. Não, ele ordena, cumpra o seu ministério. Dá para entender a responsabilidade que a igreja tem na face da terra? Não é só o ministro. Na verdade, ministro todos somos. Todos somos ministros.
A igreja é repleta de ministros, mas não é o ministro que tem uma pasta debaixo do braço ou um cargo político. É aquele servo do servo. Como sempre lembramos aqui, aquele que está no porão do navio, remando o navio, chamado igreja. Jesus como o primeiro servo, dando o tom, não é? O ritmo, e nós no porão, sendo ordenado por ele. Jesus não está direcionando a sua igreja de qualquer maneira. Jesus não deu ordem à sua igreja de qualquer maneira. Edificarei a minha igreja, não é isso que Jesus disse? A minha igreja será edificada sobre o quê? Sobre homens? Sobre a palavra de homens? A igreja será edificada sobre: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi a palavra de Pedro, lógico, a palavra de um homem, mas revelada por Deus, pelo Pai. Jesus deixa isso muito bem claro: se o Pai não tivesse revelado isso a você, você não saberia. Por enquanto, fica quieto. Ainda não chegou a minha hora. Não é? Como eu falei pela manhã, dar-te-ei a chave do reino. Qual é a chave do reino que a igreja recebeu? A proclamação do Evangelho. Não ligamos, não desligamos ninguém. Mais uma vez lembrando. O ensino errôneo que a igreja desliga alguém do reino de Deus, não é? A pessoa não entra no reino de Deus porque ela está no hall de membro de uma igreja. A pessoa não entra no reino de Deus porque ela foi batizada nas águas. A pessoa entra no reino de Deus porque ela entendeu que o sangue de Jesus Cristo, através do arrependimento, lhe perdoa de todos os pecados. É assim que se entra no reino de Deus. Como eu tenho falado, não é simplesmente por convencimento, é por conversão. E cada vez mais as pessoas querem fazer... Olha só, Paulo está falando isso a Timóteo. Cuidado, Timóteo. Cuidado Cuidado com os falsos ensinos. Cuidado com a falsa doutrina. Cuidado com a coisa falada mansamente. Cuidado, Paulo. Timóteo, cuidado. Cuidado com as coisas que estão à sua volta. Então eu te recomendo, como você estivesse diante de um juiz, e estamos mesmo. Não um juiz condenador, mas um juiz que deseja nos perdoar. E já perdoou. E aí, erroneamente, algumas pessoas acreditam que só porque Jesus Cristo morreu na cruz, pelo meu e o seu pecado, todo o pecado da terra foi retirado. O pecado não foi retirado da terra, o pecado foi retirado daquele que se arrependeu e confessou esse pecado. Não basta somente o sangue de... Aí vão falar assim, eita, a heresia aí, né? O sangue de Jesus Cristo é suficiente? Sim, ele é. Mas não basta espargir ou espergir um sangue, como se fazia sobre a arca, sobre os lugares lá, para dizer que é santo. Não é mais assim que funciona. Jesus morreu para que pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados. Então, existe algo que Deus fez e existe algo que precisamos fazer. O sangue de Jesus Cristo é suficiente para perdoar todo pecado. O seu corpo moído é suficiente para perdoar todo pecado. Mas por causa de falso entendimento em relação a isso, existem muitas pessoas convencidas e não convertidas, que acham que pode viver do jeito que quiser, e falar o que quiser, e pregar o que quiser. E não pode. E aqui Paulo está falando conosco e com Timóteo, e com Timóteo e conosco, nos confrontando. Eu encorajo você, eu te recomendo, meu jovem Timóteo, que você pregue a palavra, que você anuncie a verdade. Acabamos de ler ali, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Qual é a verdade? A palavra de Deus é a verdade, não é a minha palavra. Não é a minha palavra. Sabe por quê? Porque as pessoas se achegam a Jesus e, como eu costumo dizer, não somente eu, lógico, se aproximar de Jesus é fácil. Às vezes a pessoa está na maior perrengue, não é? Seja ela física, seja ela emocional, seja ela financeira, aí escuta: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Pois isso é para mim. Opa, me chamou a atenção. Vinde a mim. E é para todo mundo. Esse chamado é universal. Vinde a mim todos vocês. Não é vinde a mim todos os santinhos. Não é vinde a mim todos os corretos. Não é vinde a mim todos os que são moralmente corretos, são honestos. Não é isso o chamado. É vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados de viver a vida que vocês estão vivendo. Porque tem hora que a gente cansa. Tem hora que as labutas tentam nos destruir. Tem hora que as labutas tentam nos enfraquecer. E esse chamado, às vezes, é naquele momento exato. A pessoa está na maior dificuldade,
E aí ela se aproxima de alguém, né? E aí ouve isso: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Isso é para mim. Aí se aproxima. E aí quando começa a conviver com Jesus e com o reino, começa a perceber que a graça não é de graça. Que a graça, ela é, como Jesus falou para Paulo, ela te basta, a minha graça. É entender isso. É pregar a palavra a tempo e fora de tempo, ou seja, não existe tempo para pregar a palavra. Seja oportuno ou não. Todo momento é oportuno para pregar a palavra. Todo momento é oportuno para anunciar. Então, essa súplica do apóstolo Paulo, que procura orientar o seu jovem pastor na missão. Na missão. Você acha que vai ser fácil, Timóteo? Haverá tempo em que não suportarão, verso 3. Haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Lembra que eu falei aqui de manhã pela EBD? Na EBD? Eu não consigo desvincular o mestre do pastor. Mas eu consigo desvincular o pastor. Eu não consigo desvincular o pastor do mestre, corrigindo aí. Mas eu consigo desvincular o mestre do pastor. Porque nem todo mestre é pastor, mas todo pastor precisa ser mestre. Precisa ser. Não estou dizendo que precisa conhecer idiomas como Paulo conhecia, não é? Não estou querendo dizer que precisa ter sabedoria do mundo, isso é bom. Mas precisa conhecer o seu livro de regra de fé e prática. A igreja precisa conhecer o seu livro de regra de fé e prática. Quantas heresias vimos de manhã aqui hoje na EBD, ensinadas por aí afora, anunciadas por aí afora. E quando a pessoa se confronta com a palavra, ela se sente ofendida, mas é para ofender mesmo. Porque a palavra de Deus nos constrange. Ou há uma mudança de coração, ou não vai chegar no reino dos céus. Não é por convencimento, é por conversão. E não adianta ser eloquente, ser homileticamente perfeito, ou seja, trazer um sermão bonito, que fale bem, que fale muito. Lógico que tem que falar o português, pelo menos um pouquinho legal, né? Lógico que tem que falar. Mas a simplicidade do evangelho nos constrange. Nos constrange. Então, Timóteo, haverá pessoas que não suportarão o verdadeiro ensino, pelo contrário, vão se cercar de pessoas que falam o que elas querem ouvir. E como eu falei pela manhã, Deus não quer bater tapinha nas costas de ninguém, Ele é Pai. E Pai corrige os seus filhos. Ele corrige os seus filhos. A igreja tem que parar de mimimi e amadurecer. Não estou falando central de fazendinha, estou falando a igreja. E eu me incluo nesse mimimi de amadurecimento. Precisamos amadurecer a nossa fé. Precisamos fortalecer a nossa fé. O que vamos fazer com aqueles que perdem a razão da nossa esperança? Hoje tivemos 30 e poucas crianças pela manhã. O que vamos fazer com essas crianças? Ontem tivemos 70 e poucas crianças. O que vamos fazer com essas crianças? Quantas pessoas perdem a razão da nossa esperança? Quantas pessoas pedem para que mostremos Jesus, não com boca, mas com vida? Há muito mestre e pouco discípulo. Há muito chefe e pouco índio. Deus quer pessoas que sirvam em espírito e em verdade. É isso que Ele quer. E a igreja brasileira está indo por um caminho perigoso, que já aconteceu na Europa, que acontece nos Estados Unidos e agora está chegando aqui no Brasil já há bastante tempo. E o povo brasileiro precisa ver na igreja brasileira Cristo e não placa denominacional. O povo brasileiro precisa ver em nós, como eu costumo dizer, eu amo a minha denominação. Nela eu conheci Jesus. Nela eu aprendi quem é Jesus, né? Nela eu fui consagrado a diácono. Nela eu fui consagrado a pastor. Nela eu sirvo. Através dela eu sirvo a Deus. Mas não está acima dele. Nenhum ser humano e nenhuma denominação. Nenhum. Mas uma coisa nós precisamos entender: Deus deseja as pessoas que se quebrantem diante dele. Diante dele. A gente acha que a gente consegue mover Deus. Foi a nossa conversa hoje pela manhã, né? A gente não consegue, gente. Deus atende do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita. Se Ele quiser fazer prosperar, Ele faz. Tudo vem dEle. Dele.
dele. Sabe o perigo de dizer que Deus atende a qualquer oração? É quando a sua oração não é atendida. Quando eu fiquei doente, Deus não me curou. Quando você orou para o seu familiar não morrer e ele morreu. Esse é o perigo. Dá para entender? Esse é o perigo. Quando Paulo pede para tirar o espinho e o Senhor fala, a minha graça te basta. Porque a gente se sente pequeno. Quando a gente vê muito oba-oba. Deus é poderoso para curar? É. Deus continua curando? Continua. O seu braço não está encolhido? Não está encolhido. Mas Ele faz o que Ele quer com a gente. Ele é o Senhor. E não existe ninguém acima dEle. E o povo de Deus precisa entender isso. Porque senão vai viver no mimimi, de carícia de coração, de afago no coração. Toda vez que eu falo isso, eu lembro lá da irmã lá, né? Da irmã Carmozinha lá. Tem que lembrar, né, irmão Gilberto? Aquele trabalho que a gente fazia 2 vezes por mês lá, lembra? E aí eu fiquei com crise renal, fiquei com problema de rim, e aí uma irmã que estava afastada um tempão, voltou lá mesmo, e continuou frequentando lá, não queria vir aqui, né? Queria ficar só no culto lá. Glória a Deus por isso, não é? Deus aí não age só aqui, Ele age onde Ele quer. E aí vai, eu tive crise renal, aí no outro encontro faltei, aqui igreja é essa que o pastor fica doente? Olha só o que o povo tem na cabeça. Certo? Então a gente tem que entender que Deus age como Ele quer. Deus já sabe o que vai acontecer. Deus já conhece a sua história. Você não conhece a sua história, nem eu a minha, mas Deus já sabe o que vai acontecer. Deus já sabe que eu ia pedir, certo? Mas a graça dele me basta. Deus já sabe que você ia pedir, mas a graça dele te basta. Certo? Quando Jesus chama Paulo, qual é a chamada de Paulo? Ele vai ver o que é perecer, padecer, não é isso? Pelo Evangelho. Ah, Jesus está sendo malvado. Não, Jesus já sabia o que ia acontecer com Paulo. Já sabia. E nessa caminhada, como eu falei pela manhã, só para a gente lembrar, ele tenta compensar tudo que foi perdido, como acabamos de cantar aqui. Lógico, o que não é para ser nosso, fique lá onde está. Amém? Que não é para vir. Não adianta chorar por leite derramado. Compra um leite novo e bota no copo. Não adianta chorar por leite derramado. Derramou. É vida para frente. É foco no reino. É isso que é a igreja de Jesus Cristo na terra. Então, é ser fiel. Lembrando também, como eu falei pela manhã, sempre temos falado, não somos perfeitos. Ninguém é perfeito, mas o Senhor é perfeito. E Ele pega imperfeitos para pregar um reino perfeito. Lógico que é de inclusão. Lógico que é de aceitação. Lógico que é porta aberta para todo mundo. Mas a gente tem que entender uma coisa, sem arrependimento não dá. Não dá. Jesus mesmo disse que tem gente que junta e tem gente que espalha. E o que a gente tem mais visto é gente que espalha. Quer estar sempre com a razão. E a razão está aqui, ó, na palavra de Deus. Aqui está a verdade, aqui está a vida, aqui está o manual do ser humano. Quer saber como Deus quer que a gente viva? Como eu costumo dizer, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, o Sermão do Monte. Jesus resume tudo lá. Jesus resume no Sermão do Monte o reino de Deus. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, está tudo lá. Como o crente tem que viver. Como o convertido tem que viver. E ele nos convida à mudança de vida. Ele preveniu, Timóteo, vai ter gente que não vai querer ouvir. Não vai querer ouvir. Antes nós éramos considerados, né, a denominação batista ainda é, mas era considerada as pessoas da Bíblia, a denominação da Bíblia, não é isso? Mas não é perfeita. Não é perfeita. E eu e você precisamos entender que a ordenança do apóstolo Paulo, eu quero focar no verso 5, não é? Mas também no verso 4 ele vai falar, presta atenção, eles vão se recusar a ouvir. A ouvir. E recusando a ouvir, vão o quê? Vão se ofender. Vão ficar ofendidos.
Ofendidos. Lembra aquele acontecimento que aconteceu é legal, né? Aquilo que aconteceu aqui na região, né? Eu não estava aqui ainda, mas por lidar com... Eu sou muito integrado na denominação. Eu sou muito ligado na liderança da denominação. Por isso que eu digo que eu amo a minha denominação. Não é? E a gente busca ajudar quem é possível ser ajudado. A gente busca trabalhar, não é? Em cooperação com a denominação. Porque através da denominação, Deus também usa o seu povo para abençoar pessoas. Certo? Ele usa. Independente que se a igreja está num centro grande, ou num grande centro, ou num bairro mais simples, não importa. Deus chama todos os povos, no que a canção diz, e todas as nações ao quê? Ao arrependimento. Ao arrependimento. O chamado de Deus a todas as nações é o arrependimento. E esse vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, é o atrativo. Mas depois vem o vinde após mim, tomando a sua cruz. Jesus disse isso. Não é moleza. Então, Timóteo, fique preparado, porque vão recusar te ouvir, vão recusar ouvir, porque vão se entregar a fábulas. Gente, Deus ele pode curar imediatamente? Pode. Ele é poderoso para isso. Mas ele também pode curar devagar. Devagar. Passo a passo. Passo a passo. Jesus, quando cura o cego, um cego enxerga imediatamente, não enxerga? Mas depois vai curar um outro cego, ele enxerga meio assim, a cura não foi total. De quem foi a culpa? De Jesus ou do cego? De nenhum dos dois. Havia um propósito para aquilo ali, para mostrar que nem toda cura é imediata. Nem toda cura é imediata. Jesus disse mesmo que enquanto eu estiver na terra, eu sou a luz do mundo. Aí Jesus vai aos céus e diz o quê? Quem é a luz do mundo agora? A igreja. Mas não é Jesus. Não somos Jesus. Somos o sal da terra, luz do mundo. A igreja, o seu povo reunido. Tudo isso ele nos convida a proclamar a verdade que liberta. A transformação das pessoas. Não é? Então, olha só o verso 5. Tu, porém, se é sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Os verbos ser, faz e cumpre, do verso 5, indicam ordens e não aconselhamento. Não aconselhamento. Está no imperativo de ordenança. Então, Timóteo, então, Marcelo, coloca teu nome. Então, suporte todas as coisas. Por quê? Por causa do trabalho, do reino. Do reino. Suporte todas as coisas. Seja sóbrio. Esse sóbrio aqui é o sentido de não ficar cambaleando para lá e para cá, né? Seja sóbrio. Seja uma pessoa íntegra no que você anuncia. Não é? Para que não somente você, mas os que te ouvem alcancem a salvação. Alcance a salvação. A porta é estreita, o caminho é estreito, que conduz à salvação. E larga é o caminho, e larga é a porta que conduz à perdição. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Você não está na terra, Timóteo. A igreja não está na terra, meu irmão. Você não está na terra, meu irmão e minha irmã, para ficar fazendo cócega no ouvido de ninguém. Nós estamos aqui para pregar a verdade. É a verdade que liberta, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. É só Ele que liberta. Então, cuide de você mesmo, Timóteo. Cuide do sino que você tem. Alguns abandonaram, outros cumpriram o seu chamado, outros foram enviados para longe para cumprir o seu chamado. Mas o objetivo principal é: fique firme. Fique firme. Não desista. Cumpra o trabalho de quem prega o Evangelho, que leva a boa notícia. E nem sempre a boa notícia vai agradar a todo mundo. Nem sempre vai. Mas Deus nos convida à mudança de vida. Todos nós temos uma missão. Todos nós. Todos nós temos uma missão diária de proclamar o Evangelho. Como eu falei pela manhã, e às vezes eu falo aqui, mais uma vez lembrando, não é entrar uma pessoa. Pode acontecer isso? Pode. Pode, não pode?
Uma pessoa que nunca entrou em lugar nenhum, nunca ouviu um louvor, nunca ouviu uma mensagem, nunca leu a Bíblia, entra aqui, ou não somente aqui, porque Deus não está só aqui, a palavra de Deus não é pregada só aqui, certo? E aí entra a pessoa pela primeira vez e ela se converte na primeira vez que ela entrou. Deus falou ao coração daquela pessoa. Não foi só convencimento. Primeiro foi o convencimento. Eu sou um cabeçudo mesmo. Eu sou uma cabeçuda mesmo. Eu sou pecador, eu sou pecadora. E essa palavra aí está falando comigo. Convenceu. Não convenceu? O outro trabalho agora é conversão. É mudar o coração. Tirar o coração que só pensa coisas do mundo e mudar para um coração que pensa coisas do reino de Deus. Que para de pensar das coisas da terra e pensa nas coisas do céu. Mas a gente está na terra ainda, né? Aí Jesus vai falar em João 17, eu queria que eles estivessem comigo, mas eles estão ficando, Pai, então guarda-os na verdade. Jesus deixou isso anunciado. E a tua palavra é a verdade, não é a palavra do pastor Marcelo, não é a palavra de líder nenhum, é a palavra de Deus que é a verdade. Ela é a verdade. E aí a gente fica nesse, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Gostei muito do texto que foi colocado numa outra versão, né? E você lembrou da versão que está na sua memória, né? Por que eu achei interessante isso? Sabe por quê? Porque as pessoas estão achando que a Bíblia está totalmente fora de moda. As pessoas estão achando que a Bíblia está fora de moda. Falei pela manhã, mas vou falar de novo. E aí, como eu falei, a minha aqui é revista e atualizada. A versão que Josias falou de cor, revista e corrigida. E aí tem a linguagem de hoje, que eu acho que foi a projetada. Tem a nova versão transformadora, tem a nova Almeida atualizada, tem a NVI, tem a Nova Jerusalém, vai por aí fora, né? Tem a Bíblia Viva, que é muito interessante para novo convertido, não é? Mas a palavra lá no grego e a palavra lá no hebraico não muda. Não muda. Ela não muda. Pecador é pecador. Arrependido é arrependido. Transformado é transformado. Não muda. O português, como eu falei pela manhã, precisa ser atualizado, e não a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que penetra juntas e medulas, que é capaz de discernir o nosso íntimo, porque é o nosso manual, gente. Como que a gente pode se entender diante de Deus? Lendo a Bíblia. Aqui está o manual. Mas a gente quer igual um aparelho, a gente ganha um aparelho novo, né? A gente quer descobrir como funciona na marra, né? Se lesse o manual, não teria tanto trabalho, gente. E não ia dar tanto trabalho. O fabricante tem todo o cuidado de fazer um manual. De detalhe, para você conseguir fazer isso aqui nesse aparelho, você tem que apertar esse botão, dar esse comando, certo? Mas a gente quer ir na marra logo. E aí, esses aparelhos todo modernos, né, cheio de conexão, e a gente fica tentando adivinhar como funciona, e o manual está dizendo tudo direitinho, como passo a passo, como tem que fazer. Aqui é o nosso manual, aqui, ó. É a palavra de Deus, é o nosso manual. Que nos orienta como devemos nos conduzir, como devemos viver, como devemos nos relacionar. Paulo manda Timóteo se afastar de gente herege. Isso assusta, não assusta? Repreende a pessoa uma vez, não é isso? Não é que essa palavra diz? Repreende 2 vezes, repreende 3ª vez. Se não quer te dar ouvido, considere como alguém que não faz parte. É isso que ele está ensinando. Quanto a mim, o verso 6, estou sendo já oferecido por libação, ou seja, eu estou indo morrer. Mas eu não posso deixar de te dar essa orientação e essa ordem, Timóteo. Já agora a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então só se ganha a coroa da vida quando Jesus voltar. Ou eu estou lendo errado aqui? Só se ganha a coroa da vida quando Jesus voltar. E mais uma vez lembrando, coroa da vida não é salvação, é galardão. É presente. É presente. Deus é tão maravilhoso, que você não vai saber se eu vou estar lá no céu de patinete e você com um carrão grandão. Só para ilustrar, né? Não vai saber. Eu não vou saber que você está com uma coroa cheia de ouro e eu aqui com um negócio de como é que é aquele negócio que o pessoal usa aí para fazer tempero? Esqueci, né? Louro. Uma folhinha de louro. Você não vai saber. Mas eu vou saber que não fiz tudo que tinha que fazer. Você vai saber
que fez tudo o que tinha que fazer. Dá para entender o que é a coroa da vida? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E aí, alguns realmente vão estar com uma coroa cheia de brilhantes, vão pensar assim. Outros vão estar ali com a coroa mais ou menos. Mas quem vai saber isso? Só Jesus e você. Mais ninguém. Mais ninguém. Porque se alguém... E olha lá, tá vendo a coroa do pastor Marcelo? Está apodrecendo lá, porque é de folha de louro. Isso é céu, gente? E a coroa do outro lá é bonita, a mansão é bonita, o carro é bonito, o prêmio é bonito, não é? Isso não tem no céu, tem aqui, na terra. No céu não. Então, vamos pregar e nos livrar de todas as amarras que tentam nos prender a fábulas. Fábulas. A igreja brasileira está caminhando, mais uma vez lembrando, para um abismo que pode levar à morte. Há caminhos que para o homem parecem o quê? Bons, mas o final dele é o quê? Morte. Então nós temos que fazer uma análise pessoal e ver como que eu estou diante de Deus, o eu diante de Deus, e ver se há em mim alguma coisa que causa mal. O Salmo não diz: Senhor, sonda o meu amigo, sonda o meu vizinho, sonda a pessoa que está do meu lado. Senhor, me sonda e me conhece. Não é? Na verdade é uma afirmação, não é uma pergunta ou um pedido. O Senhor me sonda e me conhece, é afirmação. Ele sabe tudo de mim. Quando eu deito, quando eu levanto, quando eu me assento, quando eu ando, Ele sabe tudo. E guia-me no caminho eterno. Como diz aí um anúncio, né, bem falado entre nós, pregue a palavra, se preciso, né, pregue o evangelho, se preciso, use palavras. Se preciso, use palavras. Se preciso. Então, o que o mundo precisa ver na igreja? Cristo. O que as pessoas precisam ver em nós? Cristo. Isso que elas precisam ver em nós. E se alguma coisa nos incomoda, alguma coisa está nos deixando incomodados, vamos analisar o nosso eu. Nosso eu. E mais uma vez dizer, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. Isso que Deus quer. Como que está a tua caminhada? Eu sei a minha caminhada. Como que estão as tuas batalhas? Eu sei das minhas batalhas. Como que estão as tuas lutas? Será que a gente tem se aproximado de Deus somente pelo vinde a mim? Mas quando Jesus fala assim, ó, quando você acordar amanhã, você vai levantar e vai botar a cruz no teu ombro e vai seguir. Vai seguir. E mais uma vez lembrando, essa cruz não é nada além do que morrer. Todos os dias. Porque as pessoas pensam que essa cruz é aquele vizinho mala, aquela pessoa irritante, é a minha sogra, é meu sogro, é minha mãe, é meu pai, é meu esposo, é minha esposa, é aquele colega de escola, aquele colega de trabalho. As pessoas pensam que cruz é isso. Cruz não. Cruz tem um símbolo de morte. É todos os dias pegar a sua cruz e seguir Jesus. Aí é que fica estreito. Aí é que fica estreito. Porque enquanto a gente está no vou me alegrar, vamos pular, vamos fazer acontecer, não é? Está tudo bem, mas quando o Senhor começa a apertar a porca ali, apertar o parafuso, para o nosso bem, muitos não aguentam a pressão. Muitos não aguentam a pressão. Por quê? Não sei, não querendo julgar, porque não é essa a intenção. Só foram convencidos. Só convencidos. E Deus hoje quer fazer muito mais do que convencer as pessoas. Deus, Ele quer transformá-las. Pelo seu amor, pela sua graça e sua misericórdia. Que Deus, Ele te use e nos use, não é, para isso acontecer. Então, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempos difíceis. 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 Uma geração precisa ouvir de outra geração, né?
os grandes feitos do Senhor. Então Ele vai te usar como tem te usado. Vai continuar te usando como tem te usado para proclamar a verdade. E quando a coisa parecer esquisita, busca a resposta em Deus. Busca a resposta na palavra. E a gente vai encontrar a resposta. A gente pode compartilhar ideias, mas a palavra certa vem de quem? Do Senhor. Só dele vem. A gente pode compartilhar entendimentos, até doutrinas, mas a palavra certa vem do Senhor. Então Ele nos convida hoje a sermos pregadores, anunciadores da palavra salvífica. E eu não sei como você se encontra, eu não sei como você está. Talvez pelo desejo de cumprir fielmente, como Paulo chama Timóteo aqui a palavra, você tem passado por momentos difíceis. Até sendo as pessoas falando para você, cadê teu Deus? Onde que está o teu Deus? Por que Ele não te atendeu? É ou não é? Onde que Ele está? No mesmo lugar de sempre, ao teu lado. Ao teu lado. Sempre ao nosso lado. Mesmo que a gente ande por caminho de morte, Ele continua. Volta, volta e volta. Ele continua. O vinde a mim é para todos nós. E o siga após mim, é Ele na frente, Jesus, é que vai ficando estreito. Porque seguir os passos de Jesus é santificação. E às vezes a gente quer pisar fora do passo de Jesus. Às vezes quer. Mas Ele nos convida hoje. Não é como bem lembra, né, Fábio? A canção Deus chama todos os povos, né? E todas as nações ao arrependimento. Convida eu, convida você, convida todos nós a esse arrependimento. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca ao Senhor enquanto é dia. Ou seja, busca ao Senhor enquanto você está vivo. Porque vai chegar a minha morte e a sua morte. E aí não haverá mais chance. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei como que você está. Mas uma coisa é certa. O Senhor te ama de uma maneira totalmente diferente. O Senhor nos ama de uma maneira totalmente diferente. O amor dele é um amor demonstrado em palavras, em ações e atitudes. Mas não é esse água com açúcar que muitas pessoas estão pensando, não. Não é não. Não é mesmo não. Se a gente perder a doutrina, a gente perde o ensino. E se a gente perder o ensino, a gente perde uma geração. Olha essa geração de hoje. Quantos choram pelos seus filhos? Quantos choram? Não é porque não ensinou, não. Não é porque não educou, não. Não é isso, não. Como eu sempre lembro, não é uma pessoa que eu conheço entristecida falando, né, aquele texto me dói ao coração. Pelos frutos vos conhecerão. E aí a pessoa fala assim, poxa, o meu filho está desviado, o meu filho está no mundo do crime, o meu filho está nas drogas, ou a minha filha, não é? E aí o meu fruto não permaneceu. E a pessoa se culpa. Não se culpe se você cumpriu o seu papel de um evangelista dentro da sua casa. Tá bom? Não se culpe. Porque é decisão pessoal tomar a cruz todos os dias e seguir Jesus. É pessoal. Você não pode pegar pela mãozinha, eu não posso pegar pela mãozinha. Só quando é criancinha. Mas depois que cresce, anda com as suas próprias pernas. E que haja tempo para o arrependimento. Mas uma coisa é certa, existe uma geração que perdeu o controle. Perdeu o controle. Deixando as coisas acontecerem de qualquer maneira. E por deixar as coisas acontecerem de qualquer maneira, é que muitos estão se perdendo. Muitos estão se perdendo. Certo? Então vamos viver a palavra, viver para a glória de Deus, e você vai ver que passo a passo Deus vai cumprir a sua palavra na sua vida. Mantenha-se firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho na obra do Senhor não é vão. Amém? Firme-se nessa palavra. Firme-se nessa palavra. E entenda que Paulo está orientando não somente a Timóteo, mas a cada um de nós pelo zelo no anúncio do Evangelho. Se qualquer outro vier, que seja
maldito. Não é isso que Paulo disse? Qualquer outro dia, mesmo que um anjo apareça para anunciar, seja maldito, anátema, porque tudo já nos foi revelado. O que importa é entender o que nos foi revelado. E uma coisa é certa, Deus amou o mundo de tal maneira, essa não tem como não entender, não é? Que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, vinde a mim e vinde após mim, faz parte. Feche os teus olhos. O conselho de Paulo implica em muitas coisas, de chamar cada ser humano à mudança de vida. Ele mesmo vai falar, já sabendo o que ia acontecer com ele: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Jesus, quando voltar, que encontre fé na terra. Quando ele voltar, ele recolherá o seu rebanho e separará quem não é do rebanho. É ele que faz isso. É só ele que pode fazer isso. O nosso papel é: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, mas nunca esquecendo que tem um pós, o vinde após mim. Então, se por acaso você está vivendo momentos conflitantes por causa da sua fé, mantenha-se firme. Se por acaso você está passando problemas no teu ministério, não importa qual seja, mantenha-se firme, constante e abundante. Não só fogo de palha, porque Deus te conhece e sabe quem você é. E Ele investe em nós, mesmo sendo falhos, fracos e pó, mas Ele investe em nós. Então não se rebaixe. Você é filho, você é filha, se um dia, pelo arrependimento, o sangue de Jesus Cristo te perdoou de todo o pecado. Entenda isso. Não desça ao nível. Como falamos pela manhã, e a lição também nos chama a essa atenção, não viva na média, viva acima dela. Mas todo pai corrija o filho que ama, porque se não corrige, é caminho de morte. Deus, Ele te convida e me convida à mudança, à transformação. O verso 22 de 2 Timóteo vai dizer o seguinte: o Senhor seja com teu espírito e a graça seja convosco. 2 Timóteo 4, verso 22. Assim Paulo encerra toda a orientação dada a Timóteo. O Senhor seja com teu espírito e a graça seja convosco. Ou seja, Deus, Ele te conhece intimamente, Timóteo, e que você viva pela graça, favor imerecido de Deus para você. Então, olha para você, como que tem sido a sua vida, como que estão as tuas labutas. Fique firme, seja fiel, não ceda nem para a direita e nem para a esquerda. E eu não sei se você está aqui, ou alguém está aqui, ou nos assistindo, que ainda não entregou a vida para Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixe Ele cuidar do mais. Deixe Ele cuidar do mais. Não espere você se autotransformar, isso nunca vai acontecer. Cada vez mais o abismo vai aumentar. Vem como estás, do jeito que você está, para Jesus. E Ele vai caminhar contigo, não somente do lado, mas dentro, dizendo: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Não desista, não ceda, cumpra a missão, o ministério que Deus te deu.
Pai, eu não sei, Senhor, como cada um aqui se encontra e como cada um está aí, Senhor Deus, através da rede social. Mas uma coisa eu sei. Eu sei que o Senhor deseja trabalhar na minha vida e na vida de cada um de nós. Como essa palavra aqui que nos orienta e nos direciona e nos ordena a sermos focados no Teu reino. Ajuda-nos, Senhor. Porque às vezes nós não conseguimos entender o Teu agir. O Senhor vai colocar diante de nós situações e pessoas que talvez vão tentar, através do seu dia a dia, nos confrontar. Talvez seja o Senhor usando essa pessoa e essa circunstância. Mas uma coisa eu sei: não podemos deixar de anunciar a razão da nossa esperança, que se encontra em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Pai, eu sei que o Senhor está com essa pessoa, fortalecendo ela, sustentando ela, dando suporte a ela, em todas as suas aflições, suas dúvidas, suas queixas, seus desânimos. Às vezes nos sentimos tão fracos, Senhor, sem a mínima capacidade de fazer qualquer coisa, e o Senhor nos surpreende com o Teu poder, através de nós, Senhor. O Teu Filho mesmo disse isso, que aquele que crê em mim, do seu interior vai fluir rio de água viva. Ó Senhor, quantas vezes nos sentimos incapazes, mas a Tua graça nos basta. E quando confiamos na Tua graça, nós conseguimos entender a Tua misericórdia. O favor nos dado e merecido, o Senhor nos dando aquilo que não merecíamos, e a Tua misericórdia, Senhor Deus, não nos dando aquilo que merecíamos. E o Senhor vai agindo no Teu reino, agindo na Tua igreja, agindo no Teu povo, para que o Teu nome seja exaltado. Tudo converge em Ti, Senhor. Seja feita a Tua vontade e não a minha. É a oração dessa noite. Ajuda-me na minha pequena fé. É a oração de hoje. Senhor, se for possível, tira de mim esse espírito. É a oração dessa noite. Esse espinho que tanto me atormenta. Ó Senhor, mas que possamos sair daqui essa noite entendendo que a Tua graça nos basta. E além de tudo, é um dom maravilhoso. É entender esse favor imerecido e a misericórdia que amanhã vai renovar. Talvez eu merecia ser castigado, mas a Tua misericórdia me deu graça. Muito obrigado, Senhor. Seja com cada um. Dê uma semana a cada um, Senhor Deus, de privilégio de poder Te sentir em todo momento. Fala conosco, Senhor. Continue a falar conosco. E que o Teu reino e o Teu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Ajuda-nos a sermos evangelistas, anunciadores da Tua palavra e não da vontade de homens. Em Jesus Teu Filho, eu Te agradeço, Te pedindo, Senhor Deus, nos leve guardados, para que possamos, no amanhã de um novo dia, levantar e dizer, mais uma vez, a graça e a misericórdia do Senhor me alcançou. Muito obrigado, Senhor. Em Jesus Teu Filho. Amém. Amém, queridos. Deus continue te abençoando e te guardando. Tenha um final de noite abençoado, um sono restaurador e uma segunda-feira cheia de oportunidades. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, como estamos, adorar o Senhor para encerrar o culto desta noite.
a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder.